Olá pessoal, vamos para a aula 125. Pessoal, a aula de hoje é o seguinte: tipos de forças atuantes. Há algumas forças que tu é obrigado a saber, ninguém vai te falar. Tu chega na questão e tu vai fazer uma questão de dinâmica, parte de forças. Como é que se faz a análise dinâmica? A análise dinâmica se faz colocando as forças atuantes. Tá? Algumas delas tu tem a obrigação de saber, ninguém vai falar para ti. A primeira delas é a chamada força-peso. Ó, primeira consideração: peso é uma força, peso não é massa, pessoal. Existe no dia a dia uma grande confusão do que é, né, entre peso e massa. No dia a dia a gente vai lá numa farmácia, tem gente que é viciada, é uma vaidade aí que passa perto da farmácia, ou vai no supermercado, vai em algum estabelecimento que tem uma balança, ó o que eu usei, o termo que eu usei, balança, e aí a pessoa vai balança, a gente disse pesar, né? Rigorosamente está errado. Porque a balança, ela até mede força, mas ela te dá resposta em quilogramas. Aí já começa a confusão. Tá? Peso é uma coisa, massa é outra coisa. Tá? Então vamos aprender direitinho o que é peso e o que é massa. Peso é uma força. Se peso é uma força, qual a unidade de peso no sistema internacional? Newton. Ah, professor, mas você me fala que meu peso é tantos quilogramas. Na verdade eu falo até que é tantos quilos. Tudo errado. Primeiro que quilo não é unidade de massa. Quilo é um prefixo que vale 1000. Segundo, teu peso não pode ser em quilograma. Teu peso no sistema internacional tem que ser newtons. Ah, tá brincando, professor? É verdade. É verdade. Peso é uma força. Tá? Então, peso tem que ser expresso no sistema internacional, tem que ser expresso em Newton. Unidade de peso é a mesma unidade de todas as outras forças, em Newton. Mas o que é peso? Antes de dizer o que é, eu vou te dizer qual é a natureza. A natureza da força peso é uma natureza, ela é uma força de campo. É uma natureza gravitacional. A força peso tem natureza gravitacional. Agora, pergunta: quem é o agente? Quem é que exerce? Quem é que faz a força peso sobre os corpos? Quem faz é um planeta. No nosso caso, é o planeta Terra. Sabe por quê? Nós vamos aprender na gravitação universal, né? Temos aí no livro, o capítulo Gravitação Universal, que toda massa atrai massa. Toda massa atrai massa. Ah, professor, como assim? Quer dizer então que se eu pegar esse pincel atômico, ele tem massa. Esse outro pincel também tem massa. Os dois se atraem? Sim. Mas por que quando eu largo eles não vêm e não grudam? É porque a força gravitacional entre esses pincéis é tão pequena, tão pequena, tão pequena, que é imperceptível. É praticamente nula a força gravitacional, né? Se fosse calcular, daria 0,0000, um número muito pequeno a força gravitacional entre esses dois pincéis. Agora, entre o planeta Terra e esse pincel, aí não é. Tanto que eu largo, olha aqui, ó, e a Terra puxa. A Terra puxa os corpos na direção do seu centro. Então, quaisquer corpos nas proximidades da Terra, ou seja, no campo gravitacional da Terra, é atraído pela Terra. Não esquecendo da ação e reação. A Terra puxa o corpo puxa a Terra. Mas agora eu quero analisar isso aqui, ó, que essa massa é puxada. E essa força de atração gravitacional que o planeta exerce, puxando o corpo na direção do centro, nós chamamos de força peso. Então vamos escrever. O que é a força peso? É a força, então é uma força de atração,
de atração gravitacional que os planetas exercem sobre os corpos, puxando-os, né, na direção do centro, exercem sobre os corpos, tá? Então isso é a força-peso. Peso é uma força de atração. Assim como pega um imã. Já pegaram um imã e deixaram um preguinho próximo? Tu solta o preguinho e o imã, pá, gruda, né? A mesma coisa são as massas ao redor do planeta. Quando eu solto a massa, o planeta puxa na direção do seu centro. Notem que a condição para ter força gravitacional é que duas massas estejam próximas. Então, se eu levo um corpo para a Lua, um corpo tem peso na Lua? Sim, tem peso. Não é o mesmo da Terra, mas tem peso na Lua. A pessoa achei que não tinha peso. Não, na Lua não tem ar, não tem atmosfera, mas na Lua tem sim campo gravitacional e gravidade, tem sim, já vamos falar um pouquinho melhor sobre a gravidade da Lua. Mas notem, qualquer corpo de grande massa que eu largar, né, um outro corpo próximo, aquele corpo de grande massa, como um planeta, como a Lua, tá, ele vai atrair. Tá? Aí, por exemplo, se eu for a Júpiter, eu ir lá numa lua de Júpiter. Júpiter tem 4 luas. Por exemplo, tem a lua, uma das luas de Júpiter, Europa. É uma lua. Se eu chegar em Europa, lá numa daquelas luas, largar um corpo, ele vai ser. Vai. Se eu chegar em Marte, tá? Se eu chegar em Marte e abandonar um corpo em Marte, vai ter força gravitacional? Claro, vai ter peso. Agora, como é que se calcula o peso? Peso, que é uma força, se calcula com o módulo deles, calcula com o produto da massa vezes a gravidade do planeta. Então aqui é que começam as diferenciações. Massa é em quilogramas, não esqueçam no sistema internacional. Até pode ter gramas, mas daí não vai ser sistema internacional. Gravidade no sistema internacional, metro por segundo ao quadrado, e está aqui, ó, unidade de peso é o Newton. Então vamos pegar um corpo, tá? Vamos pegar um corpo. Tem que saber a massa do corpo e a gravidade. Vamos pegar um corpo, por exemplo, um saco de arroz de 1 kg. Então o exemplo é esse. Um saco de arroz, a massa é 1 kg. Eu pergunto a vocês, se eu levasse um saco de arroz aqui da Terra, lá para a Lua, a massa mudaria, sim ou não? Na Lua, a massa mudaria? Massa, quilogramas mudaria? Não. A massa não muda. Por que a massa? Olha a diferença de massa e peso então agora. Por que a massa não muda? Porque a massa tem a ver com a quantidade de átomos, quantidade de matéria. Mudaria o número de grãos de arroz se eu levasse para a Lua? Mudaria a massa? Não. Então, se na Terra nós temos uma massa de 1 kg, como exemplo aqui, a mesma massa na Lua terá o mesmo saco de arroz terá 1 kg lá na Lua. A massa não muda. Só que o seguinte, na Terra, nós já usamos em várias questões lá de queda livre, a gravidade tem valor, tem módulo de 10 metros por segundo ao quadrado. Já na Lua, o campo gravitacional, então aqui terrestre, aqui lunar. Na Lua, a gravidade já tem um valor bem menor. Tá? A gravidade na Lua vale aproximadamente 1,6 metros por segundo ao quadrado. Podíamos fazer também em Marte, ó. Em Marte a gravidade é menor. Em Marte, tá? A gravidade é 4 vezes menor, é em torno de 2,5. Mas notem, o mesmo saco de arroz em Marte teria 1 kg. Gravidade marciana, 2,5 metros por segundo ao quadrado. Notem,
o mesmo corpo em mais de um lugar, a massa é a mesma, mas o peso, notem, peso é pegar a massa e multiplicar pela gravidade. Aqui fica fácil, porque a massa está 1 kg, né? Olha aqui, a massa está 1 kg, então M vezes G. 1 vezes 10 dá o peso na Terra de 1 kg, 10 newtons em módulo. Tá? Agora, na Lua, pega a massa e multiplica pela gravidade da Lua, peso na Lua. 1 vezes 1,6, então o peso na Lua do mesmo corpo, 1,6 newtons. Tá? Por isso que aqui na Terra, quando eu largo, a Terra puxa dessa maneira. Agora na Lua, a Lua tem uma menor força, né? Puxa com uma menor força, então acelera menos na Lua. Né? Já viram algum filmezinho, alguma coisa? Põe aí no YouTube, tu vai ver que um corpo desce, né, com uma aceleração bem menor quando ele é largado na Lua. Em Marte, olha o peso em Marte. O peso em Marte, massa 1 vezes 2,5, 2,5 newtons. Agora, tu vai ver que é o seguinte, na Terra é muito fácil. Na Terra é muito fácil, porque sempre que a massa estiver em quilogramas, multiplico por 10 e olha aqui, acho o peso em newtons. Então, por exemplo, não vou dizer o meu peso. Não vou dizer, né? Não que eu seja vaidoso, tá? Vou dizer então. Tá, tô meio passadinho. Mas 75 quilogramas. Se na Terra eu tenho 75 quilogramas, multiplica por 10. 750 newtons é o meu peso aqui na Terra. Pega aí, pega na tua casa a tua massa, só crescer em quilogramas, tá? Não pode ser em gramas, tem que cuidar isso. Pega a tua massa em quilogramas. Quanto é que deu? Ah, deu uma menina aí pequenininha, tá? Ah, ela tem 50 quilogramas. Coisa mais lindinha, 50 quilogramas, bem pequenininha. Quanto é que ela tem de peso? 500 newtons. Na Terra é fácil, é muito fácil, tá? Outra coisa, nós temos que se ligar aqui, ó, que o vetor peso tem sempre a mesma direção e sentido que o vetor campo gravitacional. A gravidade no planeta Terra, ela sempre tem a direção, olha lá, ó, do centro. Olha o vetor campo gravitacional, aponta na direção do centro da Terra. Na prática, quando nós representarmos um corpo, tá aqui, ó, tá aqui o corpo, tá? Na prática, ao representar o peso, tá aqui a massa do corpo. Massa é uma coisa, peso é outra. Eu simplesmente pego e represento o peso apontando para baixo. Na verdade, o peso está apontando na direção do centro da Terra. Mas como a gente desenha sempre uma linha horizontal, ó, gravidade para baixo, peso para baixo. Sempre, sempre. Não posso botar o peso para a direita, não, sempre para baixo. O planeta sempre puxa os corpos para baixo. Uma outra consideração, só lembrando lá na aula de segunda lei de Newton eu falei de Dina. Se por acaso, é raro, tá? É raro, não se usa muito. Mas se eu botasse a massa de um corpo em gramas e a gravidade em centímetro por segundo ao quadrado, eu obteria Dina o peso também. Aquilo lá vale para qualquer força. E aqui em especial, tem uma unidade chamada quilograma-força. Às vezes, ó, a massa é 1 kg, certo? Às vezes eu não quero fazer a conta e multiplicar por 10. Aí eu simplesmente digo que o peso é 1 kg-força. Nota, eu não disse que o peso é 1 kg. Eu disse que o peso é 1 kg-força. É só pegar a massa em quilograma e botar um força no final. Por exemplo, eu disse antes, a minha massa é 75 kg. Lembram? Que o meu peso deu 750 newtons. Se a minha massa é 75 kg, o meu peso é 75 kg-força. Fica fácil, né? Ah, mas então é fácil. Porque 1 kg-força são 10 newtons, é isso? Isso mesmo, 1 kg-força. Na verdade, tá, pessoal, 1 kg-força é 9,8 newtons. Porque aqui a gente está arredondando a gravidade terrestre para 10. Só essas considerações. Mas no vestibulares aí do país inteiro, tá? Se não falar ali, ó, geralmente ele fala 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Rigorosamente 1 kg-força é 9,8 aproximadamente ainda newtons e não 10, tá? O correto seria que dizer 9,8, só essa ressalva que a gente faz uma aproximação para 10, mas mais ou menos 10,
Melhor dizer assim, mais ou menos 10. Tá? A mesma coisa serviria para grama. Quer ver? Se eu falo assim, ó, a massa de um corpo é 50 gramas. Quer ver? Então qual é o peso desse corpo? 50 grama força. Então não preciso fazer toda a conta, é só quando eu me referir a peso, eu ponho grama força. Ah, professor, então se a massa é 1 tonelada, o peso é 1 tonelada força? Isso aí, isso aí. Tá? É uma maneira prática de falar sobre peso. Quem faz curso de engenharia ou arquitetura e faz disciplinas lá, né, uma estática aplicada, usa muito essa linguagem aqui de grama força, quilograma força, tonelada força, tá bom? Então, tá aí a força peso. Agora, para terminar a aula eu vou falar o seguinte: qual instrumento que mede peso? Cuidado! Não é a balança. O instrumento que mede peso é o mesmo instrumento que mede qualquer outra força, que é o dinamômetro. Peso não é balança, hein? Peso é medido com dinamômetro. Dinamômetro. Agora, para medir massa, esse sim, balança. Tá, professor? E aí? O que tem isso? Ah, o que tem é o seguinte: quando tu vai na farmácia, lá tem aquela balança digital. Aquilo é uma balança mesmo? Pô, professor, eu acho que é, né? Porque ela me dá a resposta em quilogramas. Aquela digital não é uma balança. Para ser balança, pessoal, precisa ter, sabe o quê? Olha aqui, ó, aqueles pratinhos, vou fazer um desenho rudimentar aqui, ó, aqueles pratinhos comparando aqui, ó, comparando as massas, tá? Eu tenho que ter comparação. Eu ponho massas de um lado, desequilibra. Aí eu ponho massas graduadas desse lado, reequilibra. Isso é uma balança. Balança para medir massa, quilogramas ou gramas. Agora, dinamômetro usa molas, usa geralmente molas. Quer ver um exemplo de um dinamômetro? Já viu aquelas balanças de feiras que tu pendura e estica uma mola? Aquilo é um dinamômetro. Ah, professor, mas ela me dá a resposta em quilogramas. Tá, mas a malandragem é o seguinte: esse dinamômetro sabe o campo gravitacional. Ao invés de dizer 10 newtons, ele sabe, já vou botar ali 1 quilograma. Mas esse dinamômetro de mola, se eu fosse medir a força aqui na Terra ou em outro planeta, daria problema. Tá? Então, ó, dinamômetros, por exemplo, balança digital. Vou medir a minha massa, o correto é, eu vou lá medir a minha massa. O que eu faço? Eu subo na balança, na verdade é um dinamômetro. Ela sabe a resposta de peso. Aí o que ela faz? Olha a malandragem daquela balança digital. Ela pega o meu peso que ela mediu no dinamômetro, ela é um dinamômetro, divide pela gravidade que está registrada e acha a minha massa. Essa massa aí, então, é chamada, até tem nome, não é muito usual, mas é chamado massa gravitacional. É pegar o peso pela massa. E aquela massa que eu meço ali é chamada massa inercial, que eu comparo ali, eu não preciso pesar. Qualquer lugar do universo, se eu ficar em equilíbrio, deu. Tá? Então aqui massa inercial, aqui massa gravitacional. A resposta tem que dar a mesma, né? Se tiver corretinha a gravidade local. O problema é que às vezes aqui os caras não regulam direito, né? E te dão uma... Né? Mas tudo bem, não vamos entrar nesse mérito aí. Entenderam? Massa é uma coisa, peso é uma força. Quem é que faz essa força? O planeta. Tá certo? O que eu uso para medir peso? Dinamômetro. O que eu uso para medir massa? Balança. Beleza, pessoal? Então até a próxima aula. Aquele abraço.